Você já sentiu que existe algo diferente dentro de você? Algo que nem sempre consegue explicar? Uma sensação estranha de perceber as coisas de forma mais profunda, de sentir energias, ambientes e pessoas de um jeito que a maioria parece não notar. Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana, acreditava que algumas pessoas passam por processos internos tão intensos que acabam despertando um tipo raro de consciência. Um poder que não tem relação com dinheiro, aparência ou reconhecimento, mas com profundidade espiritual e autoconhecimento. Quando alguém atravessa os próprios conflitos, enfrenta a própria sombra e retorna dessa jornada interior, algo muda para sempre. A presença dessa pessoa se transforma. Existe uma força silenciosa que começa a se manifestar, algo sutil, mas impossível de ignorar. Curiosamente, isso provoca reações diferentes nas pessoas ao redor. Algumas se sentem inexplicavelmente atraídas. Outras se afastam, como se percebessem algo que não conseguem entender completamente. Mas quem também já percorreu esse caminho reconhece imediatamente. Basta um olhar, uma conversa, um instante de silêncio, e fica claro que ali existe uma alma que já mergulhou fundo dentro de si mesma. Segundo os ensinamentos de Jung, existem alguns sinais muito específicos que aparecem quando alguém alcança esse nível de profundidade interior. Neste vídeo você vai descobrir 5 sinais que podem indicar que você possui um poder espiritual elevado. E se ao longo do vídeo você perceber que sente várias dessas coisas, talvez esteja diante de algo muito mais raro do que imagina. Vamos começar. 1. Você sente a dor dos outros como se fosse sua própria. Existe um tipo de pessoa que não apenas ouve quando alguém está sofrendo, ela sente. Não de forma figurada, não como uma expressão poética, mas de verdade, no corpo, no peito, em algum lugar difícil de nomear. Você entra em um ambiente e já percebe que algo está errado antes mesmo de alguém dizer uma palavra. Alguém ao seu lado está triste, e você começa a sentir aquele peso também, mesmo sem entender de onde veio. Uma pessoa conta uma história dolorosa, e você não apenas compreende racionalmente. Você carrega aquilo por horas, às vezes por dias. Jung estudou profundamente a forma como o inconsciente conecta os seres humanos em níveis que a mente consciente raramente alcança. Ele observou que certas pessoas possuem uma permeabilidade psíquica muito maior do que a média, como se a fronteira entre o próprio mundo interno e o mundo dos outros fosse mais fina, mais sensível, mais viva. Isso não é fraqueza, embora por muito tempo possa parecer. Quem carrega essa característica frequentemente passa anos tentando entender por que se cansa tão facilmente em determinados ambientes. Por que certas pessoas drenam toda a energia em minutos? Por que multidões barulhentas parecem pesadas demais? Por que é tão difícil assistir a algo violento ou cruel, mesmo que seja ficção? O que parece sensibilidade excessiva é, na verdade, uma forma de percepção que vai além do que os sentidos comuns conseguem captar. Não é imaginação, não é exagero emocional. É uma forma de consciência que registra camadas da realidade que a maioria das pessoas simplesmente não acessa. Jung acreditava que esse tipo de profundidade emocional surge em pessoas que já desceram fundo em si mesmas, que enfrentaram sua própria dor sem fugir, que olharam para seus medos mais escuros e não desviaram o olhar. E é exatamente por isso que conseguem reconhecer a dor alheia com tanta precisão, porque já conheceram a própria. Existe algo transformador nessa capacidade. Quando você para de tratá-la como um problema a resolver e começa a entendê-la como parte do que você é, algo muda. A presença de quem sente dessa forma tem um peso diferente. As pessoas percebem, mesmo sem conseguir explicar. Sentem que ali existe alguém que realmente vê, que realmente entende. E isso, segundo Jung, é um dos sinais mais claros de uma consciência que já alcançou um nível raro de profundidade interior. 2. Sua mente não se satisfaz com respostas superficiais. Existe um tipo de inquietação que não tem cura fácil,
Não é ansiedade, não é insatisfação com a vida, não é falta do que fazer. É algo mais profundo e mais persistente, uma necessidade quase física de entender as coisas até o fim, de chegar onde a maioria das pessoas simplesmente para. Você já percebeu que não consegue aceitar uma explicação rasa? Que quando alguém responde algo de forma genérica, uma parte de você continua procurando, continua puxando o fio, continua querendo saber o que está por baixo daquilo? Enquanto a maioria das pessoas se contenta com a superfície, sua mente insiste em descer. Não por teimosia, não por arrogância, mas porque existe algo dentro de você que reconhece quando uma resposta está incompleta. Como se houvesse um sensor interno calibrado para perceber profundidade, e ele simplesmente não desliga. Jung passou décadas investigando a jornada de uma pessoa em direção ao autoconhecimento verdadeiro. E ele observou que as pessoas que percorrem esse caminho de forma genuína desenvolvem uma relação completamente diferente com o conhecimento. Para elas, saber algo superficialmente é quase pior do que não saber, porque a ilusão de compreensão fecha portas que deveriam permanecer abertas. Esse tipo de mente questiona padrões que todos aceitam sem pensar. Estranha comportamentos que ninguém mais acha estranhos. Sente um desconforto genuíno diante do óbvio, do automático, do que existe apenas porque sempre existiu. E isso tem um custo, porque o mundo ao redor nem sempre valoriza quem pergunta demais. Quem não aceita a primeira resposta pode ser visto como difícil, complicado, nunca satisfeito. Em algum momento da vida, quase todo mundo com essa característica tentou desligá-la. Tentou ser mais simples, aceitar mais, questionar menos, mas não funcionou. Porque esse nível de profundidade não é um hábito que se abandona, é uma forma de existir. Jung acreditava que a mente que busca profundidade está, na verdade, respondendo a um chamado interno que não pode ser ignorado indefinidamente. É a psique tentando se completar, tentando integrar camadas de compreensão que a maioria das pessoas nunca vai alcançar. E quando você para de lutar contra isso, quando aceita que sua mente simplesmente funciona em uma frequência diferente, algo se acomoda. A inquietação não desaparece, mas se transforma em combustível, em curiosidade genuína, em uma forma de presença que pouquíssimas pessoas ao seu redor conseguem oferecer. 3. Você precisa de momentos de solidão para se reconectar consigo mesmo. Tem uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir solitário. E quem chegou a um certo nível de profundidade interior já aprendeu isso na prática, muitas vezes depois de anos confundindo as duas coisas. A solidão que você precisa não é a ausência de pessoas, é a ausência de ruído. É aquele espaço silencioso onde você finalmente consegue ouvir a si mesmo sem interferência, sem a energia dos outros misturada com a sua, sem a necessidade de se adaptar, de responder, de performar qualquer versão de você mesmo para o mundo externo. Você já percebeu que depois de muito tempo rodeado de pessoas, mesmo pessoas que você ama, algo em você fica esgotado? Não é que a companhia seja ruim, é que existe um custo energético em estar presente no mundo social que, para algumas pessoas, é significativamente maior do que para outras. E Jung dedicou grande parte de sua vida a entender a dinâmica entre o mundo externo e o mundo interno. Ele observou que pessoas com uma vida interior muito rica e ativa precisam necessariamente de tempo a sós para processar tudo o que absorvem. Não como fuga da realidade, mas como condição básica para continuar funcionando de forma inteira. Quando você passa tempo demais sem essa reconexão, algo começa a desafinar. Você se sente irritado sem motivo claro, distante de si mesmo, como se estivesse vivendo no piloto automático, respondendo ao mundo sem realmente estar presente naquilo que faz. É o sinal de que você ficou tempo demais fora de si, e então você encontra um momento de silêncio. Pode ser uma caminhada sozinho, pode ser o fim de uma tarde, pode ser simplesmente sentar sem fazer nada por alguns minutos, e algo se reajusta. Você volta, não para um lugar físico, mas para si mesmo. Isso assusta quem não entende.
Pessoas ao redor podem interpretar essa necessidade como distanciamento, como frieza, como falta de interesse. Mas não é nada disso. É simplesmente a forma como uma mente profunda se sustenta. É manutenção, não isolamento. Jung acreditava que o verdadeiro autoconhecimento só é possível para quem aprende a habitar o próprio silêncio sem desconforto. Quem foge da solidão, foge também de si mesmo. E quem aprende a encontrá-la com intenção, descobre que ali, naquele espaço quieto, existe uma clareza que nenhuma conversa, nenhum conselho e nenhuma distração externa consegue oferecer. A solidão, para quem possui profundidade interior, não é vazia. É onde tudo faz sentido novamente. 4. Você percebe coisas nas pessoas que quase ninguém percebe. Existe uma leitura do mundo que acontece abaixo das palavras, abaixo do que as pessoas dizem, do que mostram, do que escolhem apresentar. E algumas pessoas acessam essa camada de forma quase automática, sem esforço, sem intenção, simplesmente porque é assim que sempre enxergaram. Você já soube que algo estava errado com alguém antes que essa pessoa dissesse qualquer coisa? Já sentiu que uma história não fechava, que havia algo não dito por trás de um sorriso, que a energia de alguém contradizia completamente as palavras que saíam da boca? E depois, com o tempo, descobriu que estava certo? Não é intuição aleatória. É percepção refinada. Jung estudou profundamente os mecanismos que as pessoas usam para se proteger de si mesmas e dos outros. As máscaras que constroem para funcionar no mundo social, os padrões que repetem sem perceber, os conteúdos que escondem até de si mesmas. E ele observou que certas pessoas desenvolvem uma sensibilidade natural para enxergar exatamente esses mecanismos em ação. Quem já fez o trabalho de se conhecer profundamente, de encarar as próprias contradições, de observar seus próprios padrões com honestidade, desenvolve inevitavelmente um olhar diferente para o comportamento humano, porque reconhece nos outros o que já viu em si mesmo. Reconhece a dor disfarçada de raiva, o medo disfarçado de indiferença, a necessidade de amor disfarçada de autossuficiência. Isso tem um lado que parece dom e um lado que pesa, porque você enxerga o que as pessoas não querem que vejam, e nem sempre você pode falar sobre isso. Nem sempre o momento é certo, nem sempre a pessoa está pronta, nem sempre revelar o que você percebe vai ajudar. Então você carrega aquela percepção em silêncio, sabendo de algo que o outro ainda não sabe sobre si mesmo. Existe uma solidão específica nisso, a sensação de ver com clareza, enquanto ao redor tudo parece nebuloso para os outros, de perceber dinâmicas que ninguém mais nomeia, de entender motivações que as próprias pessoas envolvidas não conseguem articular. Mas existe também algo muito poderoso, porque quem enxerga dessa forma tem uma capacidade rara de estar verdadeiramente presente com o outro. Não com a versão que o outro apresenta, mas com o que o outro realmente é. E as pessoas sentem isso, mesmo sem conseguir explicar. Sentem que perto de você podem ser reais, que não precisam performar, que algo no seu olhar já viu além da superfície e não julgou. Jung acreditava que esse nível de percepção só emerge em quem já desceu fundo o suficiente dentro de si mesmo, porque ninguém enxerga nos outros o que ainda não aprendeu a reconhecer em si mesmo. 5. Algumas pessoas se sentem inexplicavelmente atraídas por você. Não é beleza, não é carisma no sentido convencional. Não é o tipo de atração que se explica apontando para algo visível e dizendo, é isso, é aqui. É outra coisa. Algo que as pessoas sentem antes de entender. Algo que age antes que qualquer palavra seja dita. Você já percebeu que certas pessoas gravitam em sua direção sem um motivo claro? Que estranhos abrem conversas com você em lugares onde não falariam com mais ninguém? Que pessoas que mal te conhecem começam a contar histórias que nunca contaram para ninguém? Que algo na sua presença parece dar às pessoas a sensação de que finalmente podem ser honestas? Isso não acontece por acaso. Jung acreditava que os seres humanos se comunicam em camadas muito mais profundas do que a linguagem verbal alcança. O inconsciente de uma pessoa responde ao inconsciente de outra
antes que a mente consciente processe qualquer coisa. E quando alguém carrega um nível genuíno de profundidade interior, de autoconhecimento real, de integração das próprias sombras, isso reverbera de uma forma que outras pessoas sentem, mesmo sem conseguir nomear o que estão sentindo. É uma presença, não fabricada, não performada, não resultado de técnicas de comunicação ou de uma personalidade extrovertida. É simplesmente o peso de alguém que já foi fundo dentro de si mesmo e voltou transformado. E as pessoas reconhecem isso no nível mais primitivo, reconhecem autenticidade, reconhecem profundidade, reconhecem alguém que não está representando um papel, que não está gerenciando uma imagem, que não tem medo de silêncio ou de verdade. E isso é raro o suficiente para ser magnético. Mas existe outro lado dessa atração que é importante entender. Nem todo mundo que se aproxima vem em paz. Algumas pessoas são atraídas exatamente pelo que não têm e, inconscientemente, tentam extrair aquilo que percebem em você. A calma, a clareza, o equilíbrio. São pessoas que drenam sem perceber, que transformam toda a conversa em um peso, que saem renovadas enquanto você fica exausto. Com o tempo, quem possui essa profundidade aprende a distinguir. Aprende a sentir a diferença entre quem se aproxima para trocar e quem se aproxima para consumir. E essa distinção, por si só, já é sinal de um nível elevado de consciência. Jung entendia que o processo de individuação, de tornar-se verdadeiramente quem se é, transforma não apenas a pessoa que o atravessa, mas também a forma como ela existe no mundo e afeta quem está ao redor. A atração que você provoca não é sobre você de forma isolada. É sobre o que você representa para quem ainda está procurando o caminho de volta para si mesmo. E às vezes, sem dizer uma palavra, você lembra as pessoas de que esse caminho existe. Se você chegou até aqui e reconheceu em si mesmo vários desses sinais, é importante entender uma coisa. Isso não é coincidência e não é auto-engano. Esses padrões não aparecem em qualquer pessoa. Eles surgem naquelas que, de alguma forma, foram empurradas para dentro de si mesmas. Seja por dor, por perda, por uma inquietação que nunca teve resposta fácil. Pessoas que não tiveram o luxo de permanecer na superfície porque algo dentro delas sempre insistiu em ir mais fundo. E esse caminho tem um custo real. Tem solidão. Tem momentos em que você se pergunta por que não consegue simplesmente ser como todo mundo, aceitar o que está dado, parar de sentir tão intensamente, parar de questionar o que ninguém mais questiona. Mas tem também algo que não tem preço. Uma clareza que não depende de aprovação externa. Uma forma de estar presente que poucas pessoas ao redor conseguem oferecer. Uma relação com a própria vida que vai além do automático, do superficial, do que a maioria das pessoas experimenta sem nunca perceber que poderia ser diferente. Jung acreditava que o maior trabalho de uma vida não é construir uma imagem para o mundo externo, é ter a coragem de encontrar quem você realmente é, por baixo de tudo que foi construído para proteger, para agradar, para sobreviver. E que as pessoas que percorrem esse caminho com honestidade se tornam algo raro nesse mundo. Não superiores, não especiais no sentido de estar acima dos outros, mas profundas, verdadeiras, inteiras de uma forma que não precisa se provar para ninguém. Se você se reconheceu neste vídeo, talvez seja a hora de parar de tratar sua sensibilidade como um problema, de parar de se desculpar pela sua intensidade, de parar de diminuir o que você percebe só porque os outros não percebem da mesma forma. Você não está exagerando. Você não é difícil demais. Você simplesmente funciona em uma profundidade que poucos estão dispostos a alcançar. E isso, segundo Jung, é um dos presentes mais raros que uma pessoa pode carregar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que você sente que também já percorreu esse caminho. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém é simplesmente mostrar que essa pessoa não está sozinha nisso. Até o próximo vídeo. O universo não atrasa. Ele prepara. Se você está assistindo esse vídeo agora, não é por acaso. O universo tem uma forma silenciosa
e precisa de colocar a informação certa, na frente da pessoa certa, no momento exato em que ela mais precisa. Talvez você esteja esperando por algo há muito tempo. Talvez esteja cansado de tentar, de pedir, de acreditar. Talvez uma parte de você já esteja começando a duvidar se o que você deseja vai mesmo chegar. Carl Jung, o pensador da mente humana, passou a vida estudando o que acontece nas camadas mais profundas da existência humana. E o que ele descobriu é que toda grande transformação segue um padrão invisível. Aquilo que muitos hoje chamam de universo, Jung enxergava como uma força que age em silêncio, preparando você por dentro antes de te dar o que pediu. Ele acreditava que existe em cada ser humano uma sabedoria interior, mais antiga, mais profunda e mais sábia do que qualquer pensamento consciente. E que é essa sabedoria que conduz o processo, não o acaso, não a sorte. Uma inteligência que conhece o caminho mesmo quando você não consegue enxergá-lo. Antes de você se tornar quem precisa ser para receber o que deseja, algo em você precisa ser desfeito. Esse processo raramente funciona do jeito que a gente espera, mas sempre funciona do jeito que a gente precisa. Nesse vídeo, você vai descobrir as 5 coisas que o universo faz antes de te dar o que você pediu. Se você reconhecer alguma delas na sua vida agora, continue assistindo. O que você está prestes a entender vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo com você. Vamos começar. 1. Tudo que não é seu é retirado. Existe um momento na vida de certas pessoas em que tudo que parecia sólido começa a desaparecer. Um relacionamento que você acreditava ser para sempre. Um emprego que parecia certo. Uma amizade que você julgava inabalável. Planos que você construiu com cuidado, desfeitos de uma forma que você não consegue explicar. A primeira reação é de perda, de injustiça, a sensação de que algo está errado, de que você está sendo castigado, de que o universo virou as costas exatamente na hora em que você mais precisava dele. Mas Jung passou décadas observando o que acontece com as pessoas nos momentos de maior ruptura. E o que ele percebeu contraria tudo o que o senso comum diz sobre perda. Para Jung, existe em cada ser humano uma camada mais profunda do que qualquer pensamento ou decisão consciente, uma parte de você que conhece quem você realmente é e o que você realmente precisa. E quando o que está na sua vida contradiz esse caminho mais verdadeiro, essa parte mais profunda começa a agir. Não de forma cruel, mas de forma precisa. O que é retirado de você nunca é retirado sem razão. Relacionamentos que acabam antes de você estar pronto carregam consigo padrões que te impediriam de receber o que está por vir. Empregos que desaparecem abrem espaços que você nunca teria coragem de abrir sozinho. Pessoas que saem da sua vida criam silêncio onde antes havia ruído, e é no silêncio que você finalmente consegue ouvir o que realmente importa. Jung observou que o ser humano tem uma tendência profunda de se apegar ao conhecido, mesmo quando o conhecido já não serve mais. Não por fraqueza, mas porque o familiar dá uma sensação de segurança que o novo ainda não consegue oferecer. E é exatamente por isso que a retirada precisa acontecer de fora para dentro. Porque raramente a gente tem coragem de soltar o que precisa ser solto. O universo não retira o que é seu. Ele retira o que está ocupando o lugar do que é seu. Essa distinção muda tudo. Porque quando você começa a enxergar a perda não como um fim, mas como um esvaziamento necessário, a dor não desaparece, mas o significado dela muda completamente. Você para de lutar contra o que está sendo retirado e começa a confiar no espaço que está sendo criado. E é nesse espaço que tudo começa. Jung dizia que a parte mais profunda de você não destrói o que não precisa ser destruído. Ela é precisa, econômica, inteligente. Cada coisa que cai da sua vida caiu porque estava impedindo algo maior de entrar. Não porque você errou, não porque você merecia perder, mas porque o que está reservado para você exige um espaço que aquilo estava ocupando.
Se você está passando por uma retirada agora, não interprete como abandono. Interprete como preparação. O universo não tira o que é bom para te prejudicar. Ele tira o que é bom demais para o que você era, para te preparar para o que você está se tornando. 2. Uma fase de silêncio é imposta na sua vida. Depois da retirada vem o silêncio. Não o silêncio que você escolhe. Não aquele fim de semana tranquilo que você planeja para descansar. É um silêncio que chega sem avisar e sem pedir permissão. As conversas diminuem. As oportunidades parecem pausar. A vida, que antes tinha um ritmo acelerado, de repente perde a velocidade. E você não sabe ao certo o que fazer com isso. A maioria das pessoas interpreta esse silêncio como estagnação, como sinal de que algo deu errado, como prova de que o universo esqueceu o seu nome. E é exatamente aí que mora o maior engano dessa fase. Jung dedicou grande parte da sua vida a entender o que acontece nas camadas mais profundas da mente durante os períodos de aparente paralisação. E o que ele encontrou surpreende quem ainda acredita que progresso e movimento são a mesma coisa. Para Jung, os momentos de silêncio exterior são quase sempre momentos de intensa transformação interior. Ele observou que é justamente quando a vida para por fora que a parte mais profunda de você começa a trabalhar com mais força por dentro, reorganizando, integrando, preparando. O que parece parado por fora está em pleno movimento por dentro. Pense na semente. Ela passa semanas enterrada, no escuro, sem dar nenhum sinal visível de vida. Quem observa de fora pode concluir que nada está acontecendo. Mas é exatamente nesse período invisível que ela está desenvolvendo tudo o que vai precisar para crescer. A raiz vem antes do broto. A estrutura vem antes da flor. Com o ser humano não é diferente. O silêncio que o universo impõe na sua vida não é vazio. É gestação. É o período em que aquilo que você pediu está sendo preparado e em que você está sendo preparado para receber. Porque muitas vezes o que você deseja exige uma versão de você que ainda não existe. E essa versão não nasce no barulho, ela nasce no silêncio. Jung observou que a mente humana, quando privada de estímulos externos, começa a voltar a atenção para dentro. E é nesse movimento que os conteúdos mais profundos da mente vêm à superfície. Medos que você nunca encarou, crenças que você nunca questionou, partes de você que ficaram escondidas porque a vida acelerada nunca deu espaço para elas aparecerem. Jung dizia que ninguém se transforma de verdade sem passar por esse encontro com as próprias sombras, e que esse encontro quase sempre acontece no silêncio. O silêncio força esse encontro, e esse encontro, por mais desconfortável que seja, é exatamente o que precisa acontecer antes da sua virada, porque você não pode receber em plenitude o que pediu enquanto ainda carrega, sem saber, tudo o que impediria você de sustentar essa conquista. Por isso, o silêncio não é punição, é proteção. Se a sua vida está mais quieta do que você gostaria agora, resista ao impulso de preenchê-la com ruído. Resista à ansiedade de forçar movimentos que ainda não é hora de fazer. O universo não silenciou a sua vida para te paralisar. Ele silenciou para que você pudesse finalmente ouvir o que precisa ouvir e se tornar quem precisa se tornar. O silêncio é o útero da transformação, e nenhuma vida nova nasce sem ele. 3. Seus planos começam a ser desfeitos. Você tinha um plano, talvez fosse detalhado, construído com cuidado ao longo de meses. Talvez fosse simples, mas claro o suficiente para te dar direção. De qualquer forma, era seu. Era a forma que você encontrou de chegar onde queria chegar, e por um tempo fazia sentido. Então algo mudou, não de uma vez, aos poucos. Uma peça que não se encaixou, uma porta que não abriu quando deveria, uma oportunidade que pareceu certa e escorregou das mãos. E de repente o plano que parecia sólido começa a se desfazer. E você se vê olhando para os pedaços sem entender o que aconteceu. Essa é uma das fases mais difíceis de atravessar.
porque o plano não era só uma estratégia, era também uma âncora emocional. Era a prova de que você estava no controle, de que tinha um caminho, de que sabia para onde estava indo. Quando ele desmorona, não é só o plano que cai, é a sensação de segurança que ele carregava junto. Jung estudou profundamente a relação entre o ser humano e o controle, e o que ele percebeu é que a parte de nós que planeja e organiza e antecipa representa apenas uma fração pequena de quem realmente somos. Ele dizia que a mente consciente, por mais inteligente que seja, enxerga apenas a superfície, e que existe uma inteligência muito mais vasta operando nas camadas que a mente consciente não alcança. Uma inteligência que conhece não só quem você é hoje, mas quem você tem potencial de se tornar. Quando os seus planos começam a ser desfeitos, é quase sempre porque essa inteligência mais profunda percebeu algo que você ainda não consegue ver. Percebeu que o caminho que você traçou, por mais bem intencionado que fosse, te levaria a um destino menor do que aquele que está reservado para você. O universo não desfaz planos para te confundir. Ele desfaz planos que te levariam para o lugar errado. Existe uma diferença enorme entre um plano que falhou e um plano que foi substituído. O primeiro é derrota, o segundo é redirecionamento. E a maioria das pessoas que olha para trás, anos depois de uma grande virada na vida, reconhece que o momento em que tudo pareceu desmoronar foi exatamente o momento em que a vida começou a se mover na direção certa. Mas isso só é visível de trás para frente. No meio do processo dói. Jung entendia essa dor. Ele sabia que abandonar um plano, mesmo um plano que não está funcionando, exige uma coragem que vai muito além do racional. Porque soltar o controle é um dos movimentos mais contra-intuitivos que existe para a mente humana. Fomos ensinados que controle é segurança, que planejar é responsabilidade, que mudar de direção é fraqueza. Mas Jung dizia o oposto. Para ele, a capacidade de soltar, de confiar em algo maior do que a parte de você que quer controlar tudo, era sinal de maturidade. Era o movimento de quem entendeu que não precisa controlar tudo para chegar onde precisa chegar. Quando os seus planos começam a se desfazer, a pergunta que vale fazer não é o que deu errado. A pergunta que vale fazer é para onde isso está me apontando. Porque por trás de cada plano desfeito, existe uma direção sendo revelada. Uma que você não teria encontrado se tivesse chegado onde planejava. O universo não te tirou o plano. Ele te devolveu a liberdade de encontrar um caminho maior. 4. Sua fé é colocada à prova. Chega um momento em que acreditar fica difícil. Não porque você desistiu, não porque você parou de querer, mas porque você já passou pela retirada, atravessou o silêncio, viu seus planos desmoronarem, e mesmo assim, o que você pediu ainda não chegou. E a pergunta que você tentou afastar por tanto tempo começa a aparecer com mais força do que você consegue ignorar. E se não vier? Essa pergunta é o coração dessa fase. Ela não chega de uma vez. Vai se instalando aos poucos nos momentos de cansaço, nas noites em que a fé parece menor do que a dúvida. E quanto mais tempo passa, mais ela ganha espaço. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. Jung observou que toda jornada de transformação profunda passa por um ponto de crise, um momento em que o antigo já foi embora e o novo ainda não chegou. Um espaço intermediário onde você não tem mais o que tinha antes e ainda não tem o que está por vir. Ele chamava esse espaço de limiar, o ponto entre o que você era e o que você está se tornando. E dizia que era o lugar mais desafiador e ao mesmo tempo mais sagrado de toda a jornada. É sagrado porque é onde a fé é testada de verdade. Antes desse ponto, acreditar era mais fácil. Havia sinais, havia movimento, havia a sensação de que as coisas estavam caminhando. Mas no limiar, os sinais diminuem, o movimento para, e tudo o que resta é a escolha de continuar acreditando sem nenhuma evidência visível de que vale a pena. Essa é a prova mais difícil que o universo coloca diante de você. E também a mais importante, porque a fé que não foi testada
ainda não é fé de verdade. É esperança confortável. É acreditar quando acreditar é fácil. A fé real, aquela que move coisas, que abre caminhos, que sustenta transformações, só se forma quando você escolhe continuar mesmo sem garantias. Quando você decide confiar não porque tem provas, mas porque algo dentro de você sabe, mesmo sem entender como sabe. Jung acreditava que existe em cada pessoa uma parte mais profunda e mais sábia do que qualquer pensamento consciente. Uma parte que nunca perdeu o fio, que conhece o destino mesmo quando o caminho está escuro, que continua operando em silêncio mesmo quando tudo que você sente é incerteza, e que é exatamente essa parte que fala mais alto nos momentos em que a fé é colocada à prova. O problema é que o barulho da dúvida muitas vezes é mais alto do que essa voz. Por isso essa fase exige um movimento ativo. Não de forçar a crença, não de fingir que a dúvida não existe, mas de escolher conscientemente não deixar que a dúvida seja a última palavra, de reconhecer o cansaço sem se render a ele, de olhar para tudo que já foi retirado, para todo o silêncio que você atravessou, para todos os planos que foram desfeitos, e enxergar não uma sequência de perdas, mas uma sequência de preparações. Porque é isso que é. O universo não testa a sua fé para te ver sofrer. Ele testa a sua fé para revelar para você mesmo o quanto você realmente acredita no que está pedindo. Porque o que está por vir exige uma versão de você que não vacila diante do primeiro sinal de incerteza. E essa versão só nasce quando você escolhe continuar mesmo nos momentos em que continuar parece não fazer sentido. A fé que sobrevive à prova é a fé que sustenta a chegada. 5. Os sinais começam a chegar. E então algo muda, não de forma dramática, não com fanfarra ou com uma revelação que ilumina tudo de uma vez. Muda de forma silenciosa, quase imperceptível. Um pensamento que aparece na hora certa. Uma conversa que acontece sem você ter planejado. Uma coincidência que parece pequena demais para ser significativa, mas que você sente em algum lugar que vai além da razão, que não é coincidência nenhuma. Jung dedicou anos estudando exatamente esse fenômeno. Para ele, existem momentos na vida em que eventos externos e o que você está vivendo por dentro se conectam de uma forma que não pode ser explicada pela lógica comum. Ele chamou isso de sincronicidade, quando uma coincidência carrega um significado tão profundo que você sente antes mesmo de entender que aquilo não foi por acaso. Não é superstição, não é pensamento mágico, é a observação cuidadosa de um padrão que Jung identificou repetidamente ao longo de décadas estudando a mente humana. Os sinais não chegam para quem não passou pelas fases anteriores. Eles chegam para quem atravessou a retirada e não desistiu, para quem suportou o silêncio sem preenchê-lo com desespero, para quem viu os planos desmoronarem e encontrou coragem para confiar no redirecionamento, para quem teve a fé testada até o limite e escolheu, mesmo assim, continuar acreditando. Os sinais são a resposta a essa jornada. Esses sinais têm formas concretas de aparecer. Jung observou que eles se manifestam de maneiras que a mente racional tende a descartar por parecerem simples demais. Um sonho que se repete com imagens que você não consegue ignorar ao acordar. Uma pessoa que aparece na sua vida no momento exato em que você precisava de algo que só ela poderia trazer. Uma música, uma frase, uma palavra que você encontra em lugares diferentes no mesmo dia e que fala diretamente sobre o que você está vivendo. Uma oportunidade que surge sem que você tenha forçado nada, como se tivesse sido colocada no seu caminho por algo que conhecia o momento certo de agir. Uma sensação física de certeza que aparece antes de qualquer explicação racional, um aperto no peito, uma leveza repentina, uma quietude que chega quando você pensa em determinada direção. Esses não são eventos extraordinários. São eventos ordinários carregados de um significado que só você consegue sentir. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas passa por eles sem perceber.
porque estão esperando por algo grandioso, quando o universo quase sempre fala em voz baixa. Jung dizia que esses sinais se intensificam nos momentos em que a parte de você que quer controlar tudo finalmente afrouxa, quando o silêncio criou espaço suficiente para que algo mais profundo pudesse se comunicar. É por isso que as fases anteriores eram necessárias. Não eram obstáculos, eram a preparação para que você pudesse estar aberto o suficiente para perceber o que está sendo colocado no seu caminho. O sinal verdadeiro não grita, ele ressoa. Você o reconhece não porque ele faz barulho, mas porque ele toca algo dentro de você que estava esperando ser tocado. Como se uma parte de você soubesse, antes mesmo de entender, que aquilo importa. Quando os sinais chegam, não é hora de acelerar, é hora de prestar atenção. Siga o que ressoa. Confie no que você sente sem precisar explicar. Porque o universo não manda sinais para confundir. Ele manda sinais para conduzir. E se você chegou até aqui, se atravessou tudo que foi retirado, tudo que silenciou, tudo que desmoronou, tudo que testou a sua fé, então os sinais que estão chegando agora não são acaso. São a confirmação de que o que você pediu está a caminho. Se você chegou até aqui, há uma razão para isso. Não foi o algoritmo, não foi o acaso. Foi algo em você que reconheceu, antes mesmo de assistir ao primeiro segundo, que esse conteúdo tinha algo a ver com o que você está vivendo agora. Jung chamava isso de reconhecimento da parte mais profunda de você. Aquela camada que sabe, antes da mente consciente entender, quando algo importa, quando algo é seu. E se você se reconheceu em alguma dessas 5 fases, se algo dentro de você disse que é exatamente isso que está acontecendo na sua vida, então preste atenção no que vou te dizer agora. Você não está perdido. Você está sendo preparado. A retirada que doeu não foi punição. O silêncio que pesou não foi abandono. Os planos que desmoronaram não foram fracasso. A fé que vacilou não foi fraqueza. E os sinais que estão chegando agora não são coincidência. São etapas, são partes de um processo que Jung passou a vida inteira tentando traduzir em palavras e que você está vivendo na pele agora. Um processo que não escolhe pessoas que já estão prontas. Ele escolhe pessoas que estão dispostas a se tornar prontas. E você está aqui. Isso já diz muito sobre quem você é. O universo não atrasa, ele prepara. E tudo que você atravessou até agora, cada perda, cada silêncio, cada plano desfeito, cada noite em que a dúvida falou mais alto do que a fé, foi preparação para o que está chegando. E o que está chegando é seu.